Olá, pessoal! Estamos de volta com mais uma transmissão ao vivo sobre estudos de neutralidade. Meu nome é Pascal Lotas e hoje estou acompanhado do meu colega Stanislav Krapivnik. Vamos lá. Stas, bem-vindo de volta ao canal. Obrigado. Sempre um prazer. É sempre ótimo tê-lo aqui, porque você nos traz algumas percepções do lado russo das coisas. E talvez a mais importante para discutir hoje, neste 3 de fevereiro, seja a concentração em frente ao Irã. Os navios dos Estados Unidos fizeram uma transmissão ao vivo sobre isso ontem, onde as pessoas observaram que costumavam ter concentrações maiores em 2012 e antes disso. Mas tudo parece extremamente assustador no momento. O que você acha disso? E qual você acredita ser a posição? Bem, uma coisa que se pode dizer sobre isso é que é uma ótima maneira de tirar Epstein das manchetes. É uma grande tradição americana, quero dizer. Tiraram Monica Lewinsky das manchetes bombardeando o Iraque. Clinton bombardeou o Iraque. Bem, eles estavam bombardeando o Iraque há cerca de 10 anos, então é sempre o que for mais conveniente para tirar os problemas que os Estados Unidos ou os presidentes americanos têm das manchetes. Como sabemos, há cerca de 3 milhões de arquivos de e-mail que foram publicados com Epstein. A parte interessante é o que o Departamento de Justiça disse. Nós não publicamos imagens de pornografia infantil. Eles disseram, nós não publicamos imagens de morte, corpos, assassinato, tortura e coisas do tipo. Não que essas coisas não existam. Eles simplesmente não publicaram essas imagens. Então, quando você lê nas entrelinhas, pensa, caramba. E canibalismo, quero dizer, você pega toda a gama da depravação. E ainda assim, eles não publicaram isso supostamente por causa de investigações em andamento, o que não quer dizer nada. Você sabe, uma investigação em andamento nunca vai a lugar nenhum, mas é uma boa forma de encobrir as coisas. Outra coisa interessante é que eles realmente publicaram vários detalhes sobre as vítimas, mas ocultaram os nomes de algumas das pessoas envolvidas. Bem, ok. Então é o seguinte. Os arquivos de Epstein foram divulgados depois que a tensão com o Irã já tinha acontecido, certo? Ou enquanto ainda estava em andamento. Você acha que essas duas coisas estão realmente conectadas? Acha que isso foi planejado? Porque, de acordo com o que li no Twitter e em outros lugares, isso aconteceu porque o senador Massey aparentemente fez muita pressão por isso. Pelo menos é o que ele afirma. Não faço ideia se isso realmente é mérito dele ou não. Mas, enfim, o que você acha do momento em que isso aconteceu, basicamente durante a crise com o Irã? Bem, também havia Marjorie Taylor Greene e, na verdade, vários outros senadores que fizeram forte lobby sobre isso. E sim, eles conseguiram aprovar apesar de Trump, que obviamente estava bloqueando. E Trump também aparece em todos esses e-mails. Há algumas coisas muito perturbadoras sendo ditas sobre quase toda a elite ocidental. Quero dizer, Stephen Hawking estava participando disso. Sim, o cara que era paralisado, um tetraplégico. Acho que ele estava lá apenas pela parte de voyeurismo. Quero dizer, estamos falando de toda a elite ocidental, com pouquíssimas exceções, e até do lado russo, algumas figuras da oposição, como Ilya Ponomarev, que era membro do parlamento, foram a alguma convenção. Ele era um membro liberal do parlamento. Foi a uma convenção nos Estados Unidos e decidiu simplesmente ficar por lá e participar de todos esses abraços coletivos sobre como derrubar o governo russo. E agora ele é um político ucraniano. Então, Saakashvili depois que precisou de ajuda na Geórgia. Mas o ponto aqui também é que acho que o momento pode estar relacionado a isso, porque se as coisas ficarem ruins o suficiente, é uma ótima maneira de tirar o foco da linha de frente. Estamos em guerra, ou melhor, resolvi outra guerra bombardeando outro país novamente, e vou apenas declarar vitória e paz, e terei 9 guerras no meu currículo, Sr. Trump.
Mas também há o ponto de que Epstein era obviamente da Mossad. Quero dizer, isso é muito, muito provável, especialmente considerando que ele era muito mais do que apenas um cafetão. Ele estava em todos os lugares. Era o homem de frente conduzindo negociações entre Israel e a Costa do Marfim, entre Israel e a Mongólia. Ele tinha as mãos metidas em muitos assuntos com políticos europeus. Estava trabalhando ativamente com a oposição russa, a oposição não sistêmica, basicamente as pessoas que só querem derrubar um governo, não substituí-lo por meio de votos porque não conseguem, mas derrubá-lo. Ele estava em todos os lugares. Esse cara, quando você começa a olhar esses e-mails e as pessoas que estavam ao redor dele, ele não era apenas um cafetão. Era literalmente um diplomata das sombras, um diplomata de linha de frente para Israel. Agora, dito isso, a imprensa britânica ontem, e acho que o New York Times começou a abordar isso, está tentando fazer parecer que Epstein era um ativo soviético russo. Todos chamam de KGB, mesmo que a KGB não exista desde 91. E essas garotas, as vítimas, seriam supostamente todas agentes da Rússia, essas agentes de armadilhas de sedução. Sabe, essas meninas de 12 ou 13 anos que ele trazia de todas as partes do mundo. Então espera aí, agora eles estão tentando reformular tudo como não olhem para Israel, não olhem para os Estados Unidos. A culpa é toda de quem mais poderia ser? Dos russos, é Moscou. Epstein é basicamente um agente de Moscou. Eles estão realmente tentando fazer isso? Ainda não vi nada disso. Sim, absolutamente. O primeiro artigo desse tipo saiu no London Times. Uau! E então começou a se espalhar a partir daí. O London Times, houve um tempo em que era até um pouco confiável, até o The Guardian era um pouco confiável. Nenhum deles é mais confiável. O The Guardian deixou de ser confiável depois de ter sido invadido pelo MI5 por volta de 2006 ou 2007. E então acho que eles entenderam a mensagem de que, sabe, aqui está a lista do que você pode e não pode dizer. E eles se alinharam bem rápido. Mas sim, agora eles estão conduzindo isso para tirar tudo isso, não das manchetes, mas na direção que eles querem. A maneira definitiva de tirar qualquer coisa das manchetes, é claro, é a guerra. Tem sido assim para os Estados Unidos há décadas. Não direi que sempre foi, mas tem sido por décadas. Se você tem um problema, pode bombardear alguém, e isso vira notícia de primeira página. Sim, quero dizer, já vimos isso várias vezes, certo? E vemos como certas narrativas precisam ser controladas, e o quanto os Estados Unidos odeiam isso. E, na verdade, aprenderam com a Guerra do Vietnã, certo? Quando os protestos em massa conseguiram chamar a atenção da mídia, e isso junto, basicamente acabou com a forma como eles podiam agir. Mas o que me parece estranho, nessa coincidência entre a divulgação dos arquivos de Epstein e o caso do Irã, é que o Irã já estava a caminho. Quero dizer, isso já vinha se acumulando. E vimos, claro, há 2 semanas, 10 dias atrás, como houve essa primeira tentativa de mudança de regime com os protestos internos, o incentivo aos protestos e os tiroteios de pessoas dos dois lados. Quero dizer, basicamente uma abordagem ao estilo Maidan para tirar o regime do poder. Já sabemos que grande parte disso fracassou, porque o Irã, com a ajuda da Rússia, conseguiu bloquear as antenas do Starlink, certo? E isso destruiu a coordenação, porque é claro que isso precisa ser coordenado. As pessoas não simplesmente se levantam com tanta violência por conta própria. Mas o que você acha da coincidência de isso estar acontecendo agora? Basicamente ao mesmo tempo em que surgem os arquivos de Epstein. Será mesmo apenas coincidência que tudo esteja acontecendo ao mesmo tempo? Pode ser coincidência, pode ser algo premeditado. De qualquer forma, o Irã estava no mapa. Os israelenses querem isso, os americanos vão executar. Olha, até certo ponto, você tem razão. Mas o ponto principal, no entanto, com os russos, é que o equipamento russo não apenas bloqueou o Starlink, ele também localizou o sinal onde estava sendo captado.
Então o usuário final, o equipamento do usuário final, foi identificado. Eles conseguiram capturar 700 ou 800 pessoas, que eram basicamente os organizadores desses protestos. Quanto da rede deles os estados queimaram por causa disso? Eu não sei. Tenho certeza de que ainda tem agentes. Eles e os israelenses ainda têm agentes atuando. Estou bastante preocupado com o que está acontecendo no Cáucaso agora. E vou te dizer o seguinte. Como parte de tudo isso, antes de mais nada, Mossad da Saia. No Carisp. Drone attacks have happened in the Caspian. Obviamente, esses drones, especialmente os menores, não estão vindo da Ucrânia. Eles estão sendo lançados de onde? Então, ok, no Cáspio, basicamente há 4 opções: Cazaquistão, Azerbaijão, Irã ou Rússia. Pelo menos não estão sendo lançados da Rússia e também não do Irã. Isso reduz as possibilidades a apenas 2 países. Segundo testemunhas, os drones foram vistos voando na direção do Azerbaijão. A esposa de Aliyev e seu clã estão muito ligados ao Ocidente, ou particularmente ao Mossad. Há pelo menos uma base administrada por americanos e outra pelo Mossad. Eles estavam usando o Azerbaijão como plataforma de ataque contra o Irã com drones. Houve tanques de combustível americanos usados por F-16. Vários apareceram no Cáspio. Esses tanques servem para voos de longa duração. São descartados quando ficam vazios. Quando eles ficam vazios, o avião simplesmente os descarta. Eles apareceram na costa do Cáspio, no sul. Você tem a Armênia, que é basicamente um estado cliente sob Pashinyan, um estado cliente ditatorial que está destruindo a igreja, perseguindo todos, um por um, qualquer pessoa que proteste. Mas agora você tem os georgianos, o Partido Sonho Georgiano, que queria manter a Geórgia fora da guerra, porque a Geórgia deveria ser a próxima frente. Eles iam ser neutros e tudo mais. Depois se descreveram como russófobos passivos, embora estejam ganhando muito dinheiro com o comércio entre Rússia e Turquia e entre Rússia e Irã, porque tudo passa pela Geórgia. O país foi poupado do que o Ocidente queria para ele, que era outra frente, até agora. Mas eles têm feito grandes avanços tentando se reaproximar da UAE, depois que a UAE tentou fazer um Maidan neles 3 vezes no último ano e meio. Agora, como parte disso, os georgianos começaram a permitir que aviões americanos voem livremente pelo espaço aéreo da Geórgia e usem aeroportos georgianos. Aviões americanos, quero dizer, aviões militares. E ontem, 4 C-130 pousaram em Tbilisi. São aviões de transporte com 4 hélices. Eles pousaram em Tbilisi. Agora você se pergunta, bem, o que eles poderiam estar transportando? Poderiam muito bem estar levando drones Reaper desmontados ou algum outro tipo de equipamento de coleta de informações. Então, no mínimo, sim. Estou pensando como, digamos, os Estados Unidos pensariam nesse caso. Para que você usaria aquele aeroporto? Bem, no mínimo, você poderia colocar drones Reaper lá com pacotes de inteligência e fazê-los voar ao longo da fronteira russa para mapeá-la. Isso é uma opção. Você poderia usá-los a partir da Geórgia de Batumi para voar para o sul, não é um voo tão longo, até chegar à fronteira com o Irã. E para que mais você poderia usá-los? Você poderia equipá-los com mísseis Hellfire e usá-los para provocar uma guerra, atacar a Rússia, atacar o Irã e envolver o Cáucaso e a Geórgia, nesse caso, em uma grande guerra. Os georgianos vão se ver em uma grande guerra antes mesmo de perceberem o que aconteceu, mesmo sendo, entre aspas, russófobos passivos. Para Washington não existe passivo, só existe ativo. Então, a Geórgia e o Cáucaso em geral se tornaram uma base de operações para ataques tanto contra o Irã quanto contra a Rússia. E o Azerbaijão tem usado isso ativamente. Até agora, isso tem sido ignorado. Bem, não exatamente ignorado, mas deixado de lado diplomaticamente porque a Rússia está ocupada e o Irã também. Mas ninguém esqueceu o que está acontecendo nessa região. E Aliyev e o clã da esposa dele estão fora de controle.
Eles se inscreveram para ser a próxima Ucrânia. Então as peças estão no lugar. Há outras questões preocupantes que os Estados Unidos parecem estar ignorando. Sabemos que durante o último ataque em junho do ano passado, o Azerbaijão foi usado como base avançada de preparação para os ataques, especialmente contra o noroeste do Irã, certo? Então o fato de a Geórgia estar realmente participando desse jogo me surpreende. Mas sabe, se você colocar pressão suficiente em alguém, provavelmente essa pessoa vai acabar cedendo. Eles vão permitir alguma coisa ali. Mas tudo bem, você me disse antes que, se o Irã realmente sofresse um ataque cinético sério por parte dos Estados Unidos, isso seria um cenário de pior caso também para a Rússia. Você poderia explicar melhor isso? Eu falei Irã. Tô falando inglês. Ainda tenho esse sotaque do sul. O Irã é uma crise existencial um pouco menor para a Rússia e também é uma crise existencial para a China. Eu poderia até dizer que é, de certa forma, para a Índia também, porque a Índia, aliás, tem um grande comércio de petróleo com o Irã e vem pagando em ouro há muitos anos, contornando as sanções americanas. E o Irã é um contrapeso próprio ao Paquistão. Embora o Paquistão, aliás, tenha agora, bem, não sei se eles realmente farão isso. Uma coisa é dizer, outra bem diferente é fazer. E no Oriente Médio e no Oriente há uma linha muito tênue entre o que se diz e o que se faz, especialmente nessas regiões. Mas o Paquistão prometeu usar uma arma nuclear contra Israel se Israel usar uma arma nuclear contra o Irã. Eu me lembro disso, sim. Foi durante a Guerra de 12 Dias. Esse anúncio, na minha opinião, foi esquecido tão rápido quanto surgiu. Pelo menos ninguém mais falou sobre isso. Não vi nada a respeito, nem do Irã, nem do Paquistão, tentando dar destaque a isso de alguma forma. Acho que tem havido muita conversa e muita coisa acontecendo nos bastidores. O Irã assinou a convenção com a Rússia no dia seguinte ao ataque. Agora, os liberais foram afastados e os moderados estão no comando. Eles ainda não são linha dura, mas vamos ver. A Rússia tem feito muita coisa por lá, instalando sistemas integrados de defesa aérea, sistemas russos de defesa aérea integrada. Pilotos iranianos foram treinados no Su-35 que já foram entregues ou estão sendo entregues ao Irã. São russos. Tenho certeza de que provavelmente há operadores russos em muitos desses S-400. Então, os sistemas de defesa, os sistemas antiaéreos, já foram reforçados desde o início. E isso sem nem falar no que a China está fazendo. E, novamente, isso é código aberto. Então, se isso é código aberto, quanto é código fechado? O que está sendo preparado nos bastidores? Segundo lugar, engane-me uma vez. A culpa é sua. Engane-me 2 vezes. A culpa é minha. O Irã não vai ficar sentado em casa com a liderança esperando para negociar ou indo dormir esperando negociar na manhã seguinte com os americanos. Eles tiveram essa negociação uma vez. Eles tiveram o amor ocidental. Prédios inteiros foram destruídos para eliminar um homem e sua família. Essa é a abordagem ocidental. O Irã, eu acho, se e quando Trump decidir puxar a alavanca, isso vai ser um problema muito grande para o mundo. Além do fato de que o governo iraniano vai encarar isso como uma situação de tudo ou nada. E quando você encurrala alguém, essa pessoa vai reagir com muito mais força do que se tivesse a chance de recuar ou evitar o conflito por completo. Agora, o que o Irã pode fazer? O Irã pode atacar porta-aviões americanos. As pessoas vão dizer, bem, eles não estão no Golfo Pérsico, vão estar posicionados em algum lugar no Mar Vermelho. Desculpe, não no Mar Vermelho, no Oceano Índico, o que é verdade. Mas aqui está o ponto. Os mísseis de médio alcance do Irã ainda podem alcançá-los, e por um motivo simples. Se os porta-aviões ficarem longe o suficiente para evitar os mísseis de médio alcance, então eles se tornam inúteis, porque os aviões ficarão sem combustível muito antes de chegarem aos seus alvos.
I mean, they're going to be using air to. Quer dizer, eles vão usar mísseis ar-terra. Vão precisar trazer aviões de transporte extras só para reabastecê-los. Mas tudo isso aumenta o nível de dificuldade, e há um limite para o quanto você pode reabastecer esses caças antes de precisar de aviões de transporte suficientes. Então isso vai reduzir o número de missões, além da própria distância. Mas o que todo mundo ignora, e eu ouvi isso de muita gente, é que pelo menos eles estarão no Oceano Índico. Vão ser difíceis de encontrar, blá blá blá. Quantos satélites a Rússia e a China têm? Você não acha que eles vão começar a jogar exatamente o mesmo jogo que os Estados Unidos e o Reino Unido vêm jogando na guerra por procuração pelos ucranianos? Como a Ucrânia consegue encontrar alvos dentro do leste do Mar Negro, bem dentro da Rússia? É por causa dos satélites americanos. Eles estão compartilhando dados de inteligência em tempo real que permitem a designação imediata de alvos para esses mísseis. Assim, o míssil não precisa exatamente procurar o alvo. Ele já sabe basicamente onde o alvo está e depois se aproxima usando os dados de mira fornecidos pelos americanos. A Rússia e a China podem fazer exatamente a mesma coisa. Além disso, há a questão da negação plausível. Como saber de onde eles obtiveram a informação? Não dá. Não sei. Eles só tiveram sorte. Os mísseis simplesmente estavam voando na direção certa. E os drones também. Opa. Você acha que os sistemas deles estão bem integrados o suficiente? Quero dizer, sabemos que a Rússia e o Irã vêm cooperando há muitos anos, especialmente quando se trata de tecnologia de drones. Mas o compartilhamento de inteligência é difícil, porque, naturalmente, quando você coloca satélites lá em cima e entra nesse jogo de espionagem, tenta tornar tudo o mais seguro possível. Então não é tão simples quanto abrir uma API para alguém e deixá-lo conectar, certo? Você acha que o jogo de compartilhamento de inteligência está desenvolvido bastante para permitir isso? É quase como abrir uma API com o sistema americano. Obviamente, a informação não vai direto para o usuário final. Ela passa por um filtro. Mas na verdade, pode ser bem rápido pra caramba. O usuário final se conecta por meio de uma API ao filtro, o filtro humano sentado no Pentágono ou na sede da CIA e assim por diante, para que possa obter as informações relativamente rápido. Depende de quanto tempo o filtro leva. Tenho certeza de que há oficiais de inteligência russos e chineses sentados no Irã neste exato momento, e eles podem repassar essas informações rápido o suficiente. Se os drones ou os mísseis de cruzeiro estiverem voando, mísseis de cruzeiro de médio alcance seguindo na direção geral, ainda vai levar um tempinho. Esses não são necessariamente mísseis hipersônicos. Se você acertar o suficiente deles, precisa lembrar uma coisa sobre um porta-aviões. Para tirá-lo de operação não é preciso tanto assim. Você pode pensar, é difícil afundar, blá blá blá, mas não é necessário afundá-lo. Você só precisa tirá-lo de serviço. E para isso, basta abrir um buraco grande o bastante no convés para que nada possa decolar nem pousar. Está fora de operação. Vira um pedaço inútil de metal, apenas um grande alvo. Então ele precisa voltar para casa, seja lá onde for, para ser consertado. Agora, o Gerald Ford, brincando de pega-pega com os Houthis, de repente teve que ir para reparos no Golfo Pérsico, em Amman. Desculpe, não Amman, Catar. Eles não disseram o motivo, mas de repente teve que ir. Bem, tudo bem, então teve que ir. Entendemos pelo menos do lado dos Houthis que eles o atingiram. Atingiram com um drone, não afundou, obviamente. Não acho que tenha matado ninguém, mas danificou a pista, e é isso, o porta-aviões agora não serve mais para nada. Agora, nesse caso, eles não podem ir para o Catar, porque o Catar vai ser, a base americana no Catar vai ser destruída. Os Estados Unidos têm, agora contando esses dois grupos de porta-aviões, 56 mil soldados dentro do alcance de mísseis de curto e médio alcance do governo iraniano. Quer dizer, outro dia alguém comentou, não lembro quem foi, mas alguém anunciou.
o Irã agora está ameaçando nossas tropas no Oriente Médio, o que é uma coisa curiosa de se dizer. É como sim, que ousadia do Irã colocar seu país ao lado das tropas dos Estados Unidos, não é? Mas além disso, quero dizer, a vulnerabilidade do pessoal de serviço dos Estados Unidos é evidente. A vulnerabilidade desses navios diante do Irã também parece clara, o que realmente levanta a questão. É isso que os Estados Unidos estão procurando? Eles estão buscando um ataque para poder, gerar a indignação necessária para vender uma guerra de autodefesa ao público americano? Quero dizer, estão tentando provocar o Irã a disparar o primeiro tiro? Os americanos estão sempre tentando provocar, e se não conseguem provocar, simplesmente inventam coisas. Veja a história dos Estados Unidos. E não estou falando dos últimos anos. Não estou falando de quando os israelenses sequer existiam, ou quando havia apenas uma coceira na bunda de alguém sobre criar Israel. Vamos voltar e observar como os Estados Unidos agiram em todos os conflitos em que se envolveram. Sempre usaram um pretexto para começar uma guerra. A Guerra de 1812, sobre o alistamento forçado de marinheiros americanos pelos britânicos, o que de fato aconteceu. Mas os franceses também faziam isso, só que eles não eram o inimigo do momento, porque os americanos queriam uma desculpa para tentar tomar o Canadá, o que não conseguiram fazer. E os britânicos proibiram o alistamento forçado de marinheiros americanos naquele momento. Mas os Estados Unidos precisavam de uma desculpa e usaram isso como tal. A Guerra Civil Americana, usou o Fort Sumter como desculpa para fazer o Sul disparar os primeiros tiros. O Fort Sumter ficava dentro do que era oficialmente um país que havia se separado em dois, pacificamente de certa forma. Mas o Norte, obviamente, não ia deixar isso passar. Lincoln era a favor de um governo forte. Seu correspondente era Marx, já que estamos falando disso. Não estou dizendo que Lincoln era comunista ou marxista, mas ele queria um governo grande. Então isso lhe deu muitas desculpas para ir bem além do que a Constituição dos Estados Unidos permitia. Então eles tinham o Fort Sumter, que era um posto federal dentro do porto de Charleston, que estava interceptando navios que chegavam. E eles não queriam sair, mesmo que em princípio tivessem que sair. O Fort Sumter era propriedade do Sul. Então fizeram o Sul disparar os primeiros tiros. Fizeram a mesma coisa na Guerra Mexicano-Americana, porque depois que o Texas se tornou independente e acabou sendo secretamente negociado para entrar nos Estados Unidos, o povo do Texas não foi exatamente informado até o último minuto de que, agora vamos fazer parte dos Estados Unidos. Não houve votação, nenhum referendo com o povo. Para que perguntar aos camponeses, não é? As elites decidirão por você, como geralmente acontece. Como havia uma fronteira em disputa, os Estados Unidos colocaram tropas em uma pequena ilha no Rio Grande e montaram um pequeno forte, sabendo que os mexicanos, por considerarem aquela parte sul da fronteira como seu território, teriam que responder militarmente. Essa foi a desculpa para iniciar a Guerra Mexicano-Americana. Lembrem-se do Maine para a Guerra Hispano-Americana. O Golfo de Tonkin, tudo isso foi completamente inventado. Nunca houve conflito algum, e assim por diante. Se você examinar toda essa lista, é sempre a mesma coisa. Vamos fabricar um conflito. Se não conseguirmos fazer o outro lado atirar, simplesmente inventaremos do nada que alguém atirou. Esse tem sido o padrão americano há anos, há centenas de anos. Se você quer conduzir uma boa guerra por procuração, porque eu realmente acho que os Estados Unidos aprenderam algo genuinamente novo na guerra da Ucrânia, é como recrutar completamente, de forma total, outra nação para lutar a sua guerra, certo? Nenhuma baixa americana, pelo menos até onde sabemos, e centenas de milhares de baixas ucranianas. Então, na verdade, o jogo político de fingir que o lado maligno atacou, baixas não provocadas. Eu realmente não vejo qual poderia ser o jogo com o Irã, porque a configuração é muito diferente. Mas algo como um ataque ao Catar, então todo mundo se une em defesa do Catar, empurrando os países do Oriente Médio para isso.
Não sei. Mas veja bem, a Ucrânia, nesse sentido, é essa grande história de sucesso dos Estados Unidos em uma guerra por procuração maravilhosa, certo? Se você olhar do ponto de vista psicopata de um Lindsey Graham, não é? Quero dizer, esse é um dos problemas. Não vejo que isso poderia ser, porque aqui temos os Estados Unidos com seus ativos posicionados diante do Irã, do mesmo modo que fizeram com a Venezuela. Mas é claro, o Irã está em um jogo completamente diferente. E o Irã já deixou claro que, se formos atacados, mesmo que só um pouco, responderemos imediatamente e não deixaremos a situação se arrastar por 12 dias, como deixamos no ano passado. Então não, desta vez vocês estão comprometidos. Você consegue perceber algum tipo de estratégia de guerra por procuração? Acho que existe uma estratégia de guerra por procuração, só que não é dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o procurador nesse caso dos israelenses. Veja, antes de tudo, sim, Lindsey Graham fala muita besteira. Os Estados Unidos perderam centenas de pessoas, tudo de forma não oficial, é claro, seja como mercenários ou como nunca tendo estado lá. Tenho contato com pessoas de Fort Bragg que contaram que fulano foi enviado, morreu, a família recebeu uma compensação e por aí vai. Acho que, eventualmente, o público americano vai descobrir quantos centenas de americanos estão mortos e apodrecendo. Quero dizer, veja, a ONG da filha de Kellogg ganha dinheiro resgatando americanos feridos e mortos da Ucrânia. E a Ucrânia, bem, nem vou falar em centenas de milhares, estamos falando em milhões de mortos. E eu nem estou falando dos gravemente feridos ou incapacitados. Estamos nos aproximando, se já não ultrapassamos, da marca de 2 milhões. Vários vazamentos, vários documentos, inclusive alguns na mídia dos Estados Unidos, vieram à tona. Houve mais do que alguns vazamentos. Houve uma matéria da MSNBC sobre amputados ucranianos recebendo novas próteses de empresas dos Estados Unidos e de outros países para substituir seus membros perdidos. E nesse relatório, eles mencionaram casualmente um número de 1,5 milhão de mortos. Ops, isso foi por volta de agosto ou setembro, se não antes. Então você sabe, os vazamentos aqui e ali continuam aparecendo. Há milhões de mortos e depois disso, pelo menos o mesmo número de incapacitados. Então sim, é uma ótima guerra por procuração se você for um vampiro absoluto que não dá a mínima. O que francamente descreve a grande maioria do Ocidente, especialmente as potências europeias. Eles são, mas esse é o nível de doença em que essas pessoas estão, certo? Mas quando se trata do Irã agora, parece que os Estados Unidos estão se encurralando. Ontem eu conversei com Rainer Rupp, sabe, o ex-espião da Alemanha Oriental na Alemanha Ocidental, um cara da inteligência, e ele fez a seguinte observação. Veja, eles não têm muitos recursos em comparação com o que tinham antes. E B, toda a estrutura é tal que os Estados Unidos realmente não estão em uma posição tão forte. Sim, eles podem matar muitas pessoas, com certeza. Mas vencer uma guerra, a menos que se consiga uma mudança de regime nas primeiras 48 horas, significaria eliminar ativamente o regime, certo? Mirar em todos eles e simplesmente contar que isso funcione. E ainda há o mal-entendido de que, é claro, a próxima geração vai surgir, porque se trata de uma estrutura de governo madura, não de um esquema tipo Al-Qaeda, com um único líder ou algo assim. O que você acha que pode ser a abordagem americana? Porque, em algum momento, eles precisam ou atacar ou desescalar e sair, de novo, porque é incrivelmente caro. Você acha que eles poderiam sair neste ponto depois de fazer tanto alarde? Sabe, o melhor cenário possível. Trump envia uma fragata para o Estreito de Hormuz, que aliás eu ainda nem mencionei, e diz, vejam, os iranianos têm medo de nós. O Estreito de Hormuz está aberto, temos a vitória, vamos para casa. Esse seria o melhor cenário. Infelizmente isso não vai acontecer. Sabe, é o Trump blefando. O problema com o blefe é que quando as pessoas começam a chamar o seu blefe, mais cedo ou mais tarde você ou age porque ninguém mais acredita em você, ou recua.
e seus blefes perdem todo o valor. Eles agiram assim na Venezuela. Bem, ok, o que vimos na Venezuela foi o primeiro passo. Roubamos todas as cuecas. Passo 2, passo 3, lucramos. Step 3, we make profit. This is the same. If anybody remember, Sabe, é como dizer, se alguém entendeu minha referência a South Park, eu adoro os gnomos das cuecas. É a caricatura óbvia da América em geral, e especialmente do alcance de planejamento do Trump. O passo 1 e depois o passo final. Houve uma vez uma tirinha do Far Side em que um físico está escrevendo uma fórmula gigantesca por todo o quadro, e então ele diz, então acontece um milagre, e isso lhe dá a equação de que precisava. E é exatamente onde estamos neste ponto. Só que em vez de um quadro cheio de cálculos, é simplesmente, a gente começa, aí acontece um milagre, e então teremos lucro. E essa é toda a janela de planejamento deles. Temos as armas, vamos tentar. Quer dizer, eles pegaram Maduro. Obviamente, compraram o general, como o Larry mencionou em vários programas e também me contou quando eu estava conversando com o Larry Johnson. Ele conhecia a pessoa da CIA que comprou o general, aquele que desligou os sistemas antiaéreos ou os colocou fora de operação. E então vem o passo 2. Agora nós governamos a Venezuela. Bem, na verdade não. Vocês não governam, porque o vice-presidente da Venezuela agora é o presidente interino. E agora o que vocês fazem? Bem, nós somos donos do petróleo deles, eles têm que nos dar o petróleo. Bem, na verdade não tem. Vocês não têm tropas em solo, nenhum soldado no terreno, nenhum controle real. E é questionável quão grande seria o controle de vocês mesmo com soldados em solo. Com o Irã, obviamente um país de 90 milhões de habitantes, montanhoso, fortemente fortificado, pronto para a guerra, por onde os Estados Unidos sequer começariam. Porque uma das coisas que vai acontecer, aliás, não vai ser apenas o lançamento de mísseis. O governo iraquiano, que é aliado do Irã, e as milícias xiitas, que aliás estão espalhadas por todo o Oriente Médio. Os xiitas são maioria na Arábia Saudita, bem em cima dos campos de petróleo sauditas, aliás. O Bahrein é um país xiita governado por sunitas, com uma minoria sunita muito pequena entre as elites e assim por diante. Quer explodir todo o Oriente Médio? Já existe um barril de pólvora sempre prestes a explodir. E então você chega ao Estreito de Hormuz. Então, de 36% a 38% do petróleo mundial que chega ao mercado passa pelo Estreito de Hormuz. Agora, vejamos o que acontece quando o Estreito de Hormuz é fechado. O estreito é relativamente fácil de fechar. É estreito, não muito profundo, e é possível afundar muitos barcos naquela área. Não é necessariamente preciso afundar petroleiros, mas isso também poderia ser feito, porque o Irã tem muitos mísseis terra-mar posicionados naquelas montanhas, naquelas fortificações que foram construídas ali. Há muitas cavernas naturais, muitas cavernas artificiais, é uma região montanhosa voltada para o estreito. Não é tão difícil de fechar. Além disso, se colocarem alguns barcos de patrulha ali e os afundarem, o estreito fica efetivamente bloqueado. Um dos problemas que sempre tenho com o fechamento do estreito é que isso prejudicaria mais a Rússia e a China do que os Estados Unidos. Não, isso não prejudicaria a Rússia. Prejudicaria a economia mundial. Isso vai prejudicar a China. Bem, a China pode obter todo o seu petróleo da Rússia agora, literalmente. A China ainda gosta de manter uma certa diversificação. Isso vai prejudicar a China e a Rússia a longo prazo, ou no médio prazo, porque elas ainda fazem parte da economia mundial, e haverá um impacto enorme. Agora, os preços do petróleo vão disparar. A Rússia poderia manter o petróleo relativamente barato para os chineses se quisesse. Mas o que vai acontecer? Os Estados Unidos são o maior produtor de petróleo do mundo e estão em declínio. Esse declínio já dura 3 anos, mas os Estados ainda importam muito petróleo. Não podemos esquecer disso. Agora, os preços do petróleo vão disparar. Há várias razões para isso.
Não é apenas o pânico no mercado por causa da guerra ou qualquer outra coisa que fará os preços subirem. Não vou dizer $300, mas não ficaria surpreso se a faixa fosse entre 150 e $200. Mas aqui está o problema. Vai haver uma escassez física de petróleo. Isso não é mais apenas uma ameaça ou uma questão de os preços subirem e ficarem mais caros. Haverá uma escassez real de petróleo, não pode? Nesse momento, a oferta é muito apertada, pouquíssima diferença entre elas. Você retira de 34% a 38% do petróleo do mercado instantaneamente. Acabou. É isso. Ele não voltará a circular até que o conflito termine, no mínimo além do tempo necessário para limpar os estreitos. Eles podem estar minados ou ter navios afundados neles, obviamente sob vigilância de mísseis. Se esse conflito se prolongar, ou se os Estados fizerem algo estúpido, como usar uma arma nuclear, ou se Israel fizer algo estúpido, como usar uma arma nuclear, então Israel será destruído por mísseis balísticos do Irã. Não haverá um Israel funcional. Ele seria devastado além... Bem, não direi além da capacidade humana de reconstrução. A capacidade humana de reconstruir é bastante elástica, mas ela certamente será economicamente destruída por décadas e já está perdendo população. Pode ser que esteja em sua espiral de morte nesse ponto, quem sabe? Mas se algum tipo de arma nuclear for usada, e esse conflito obviamente se prolongar, com até 40% do petróleo mundial fora do mercado, isso significa que haverá países sem petróleo. Claro, os Estados Unidos podem suprir a maior parte do próprio petróleo, mas ainda assim serão atingidos por aumentos massivos de preços. Agora, o governo dos Estados Unidos sempre pode intervir e fazer aquele "vamos controlar os preços", impor controles de preços ou nacionalizar as empresas, e por aí vai. Em tempos desesperados, qualquer um faz qualquer coisa. Os aliados dos Estados Unidos, por outro lado, a Europa, a UXR, como eu costumo chamar, estão ferrados. A Rússia está fora, e mesmo que a Rússia viesse implorando, sabe, batendo a testa no chão diante do czar, nos dê petróleo, faremos qualquer coisa, provavelmente ainda assim não conseguiriam nada. De quem quer que comprassem, o preço do petróleo estaria 3 vezes mais alto e haveria uma escassez física de combustível dentro da União Europeia. Então, o que fazer? Quebrar sua economia? Agora é do interesse da Rússia que essas economias quebrem? Claro que não. Preços mais altos são bons, mas se subirem demais, a economia mundial entra em recessão e a demanda cai. Então não é. Você precisa encontrar esse equilíbrio delicado. Isso vai destruir completamente esse equilíbrio, vai mandá-lo para o espaço. Não vai haver equilíbrio algum. Vai haver 40% menos petróleo no mercado mundial e não há ninguém na região que possa realmente substituir essa quantidade de petróleo. Quero dizer, a Rússia pode bombear mais, outros países podem bombear mais, mas isso não vai compensar tanto assim. Vai haver escassez física, e a principal região que vai enfrentá-la é a Europa. Vai ser a União Europeia. Isso pode ser o golpe fatal para a União Europeia, porque vai causar o colapso de muitas economias. Mas sim, então, nesse sentido, quero dizer, é uma situação tão idiota de se estar, especialmente se o seu objetivo é realmente criar segurança para Israel, o que o JCPOA fazia perfeitamente ao garantir que o Irã não produzisse tudo isso. Quero dizer, que mantivesse as restrições nucleares, certo? É uma estratégia tão estranha. E agora eles se encurralaram. Você acha que os russos estariam dispostos a realmente ajudá-los de alguma forma, tipo de um jeito que salvasse as aparências? Porque, ao mesmo tempo, eles agora anunciaram a segunda rodada de negociações em, acredito, Abu Dhabi, sobre a Ucrânia. Quero dizer, você acha que isso está unindo esses dois cenários? Bem, as conversas sobre a Ucrânia são totalmente inúteis. Como eu já disse antes, isso é a versão diplomática da masturbação. Não é sexo, é algo que imita o sexo, mas não é sexo. Isso não é negociação. É algo que imita uma negociação, mas não é uma negociação.
De forma alguma isso é uma negociação, e de forma alguma isso vai encerrar o conflito. Os dois lados estão o mais distantes possível. Ficar indo e voltando, dizendo a cada lado o que eles querem ouvir só para colocá-los à mesa do jantar, não vai resultar em uma boa conversa. Na verdade, não vai resultar em um bom jantar. Ponto final. E os americanos estão constantemente dizendo, sabe, estamos 90% lá, é um grande avanço, é blá blá blá. Tudo isso é marketing barato feito por pessoas acostumadas a marketing barato. É assim que se fazem vendas no mercado imobiliário, e eles estão encarando isso como um negócio imobiliário. É só uma questão de imóveis, você ganha um pouco aqui, ele ganha um pouco ali, está tudo bem. Mas isso vem de pessoas que não entendem a profundidade do problema. Elas não se aprofundaram de verdade. Não é apenas uma postura imatura, é um nível de ignorância total. Elas se recusam a aprender. Se tivessem um ano, poderiam ter se envolvido mais e entendido muito melhor o que está acontecendo e por que essa guerra está ocorrendo. Quero dizer, o Marco Rubio declarou abertamente que isso é uma guerra por procuração dos Estados Unidos e depois tenta fingir que não é. Mas neste ponto, essas negociações não estão indo a lugar nenhum. A Rússia está tentando oferecer uma saída para os Estados Unidos. Putin já deu tantas saídas para Trump. A Rússia deu saídas para Obama. A Rússia ofereceu tantas chances para os Estados Unidos não pisarem na próxima mina ou naquele ancinho. Quer dizer, na verdade, aquele ancinho já está quebrado. Eles já trocaram o cabo do ancinho não sei quantas vezes. Os Estados adoram pular no próprio ancinho. Com Israel e o petróleo, Israel ainda pode estar recebendo petróleo, porque os Estados Unidos ainda estão roubando o petróleo sírio. Ele está indo para a Turquia, então Israel provavelmente vai receber petróleo. A Europa não. Os Estados são um procurador de Israel e Israel é um procurador dos Estados. É difícil dizer quem é mais procurador de quem. Mas sabemos que pelo menos metade do Congresso dos Estados está absolutamente na folha de pagamento de Israel. Todos correram muito rápido para Israel quando lhes disseram para correr e tirar fotos. E o Hamar-Missit-Liz é este misto tóxico e simbiótico. Sim. E não vamos esquecer que a principal testemunha estrela para colocar o Iraque em movimento foi Netanyahu no Congresso dos Estados Unidos. Então essa não é a primeira vez que os Estados Unidos invadem algo em nome de Israel. Os Estados Unidos estão impondo suas próprias políticas? Claro que estão. É uma relação simbiótica e muito tóxica. Tóxica, em primeiro lugar, para o povo americano e tóxica, em segundo lugar, para os europeus. Israel está envolvido na Ucrânia? Absolutamente. Até o pescoço na Ucrânia. O Mossad está por toda parte. No Cáucaso, o Mossad está por toda parte. Basicamente, eles estão operando como uma organização fundida nesse ponto, eu diria. Os Five Eyes e o Mossad. E como muitos já disseram, o Mossad tem entrada livre no Pentágono a qualquer momento. Eles não marcam horário, simplesmente entram. Então isso é, historicamente falando, uma anomalia extremamente estranha em termos diplomáticos, na forma como tudo isso é conduzido. Não consigo pegar nenhum único incidente na história mundial que tenha sido assim. Mesmo assim, precisamos estar cientes de que tudo o que estamos vendo agora é extremamente anômalo em termos de como as coisas estão funcionando. É por isso que todos nos sentimos tão ansiosos, porque, de tantas maneiras, esse império construído pelos Estados Unidos está se desintegrando. É como se a camisa estivesse basicamente se dissolvendo no corpo, e você pensa, o quê? Cara, começa a se cobrir e a se recompor. Mas, Taz, precisamos encerrar por aqui. Muito obrigado pela visão geral que você nos deu. Quem quiser te encontrar, deve conferir seu canal no YouTube e seu Telegram. Sim, o Telegram é Stas Djambratny, o russo é Stas Djambratny. O YouTube em inglês é Mr. Slavic Man e no X é Stanislav Kropivnik. Não o site de backup, Stanislav Kropivnik. So, not Stas Kropivnik, that's a backup site. Stanislav Kropivnik. Pessoal, procurem por Stanislav Kropivnik em todos os canais dele. Stas, muito obrigado pelo seu tempo hoje.
Obrigado. Oh, and I got a Substack too. Ah, e eu tenho um Substack. Encontre no Substack também. E encontre-nos no Substack também. Neutrality Studies, pascalotas.substack.com. Pessoal, obrigado por se inscreverem. Tchau. Tchau.